Olá, está começando mais uma edição do Diálogos da Cidade. Que bom ter você com a gente em mais um programa. Nas últimas 2 décadas, o número de estudantes negros no ensino superior cresceu de forma expressiva, gente. Impulsionado por políticas públicas como o sistema de cotas e a ampliação do acesso às universidades públicas e privadas. Ainda assim, os números mostram que a desigualdade persiste. Segundo o IBGE, mais de 55% da população brasileira se declara negra, mas menos da metade dos universitários pertence a esse grupo. Por que essa diferença é tão grande? Quais são os desafios enfrentados por pessoas negras para acessar e permanecer nesses espaços acadêmicos? E mais importante, o que muda quando a produção científica passa a refletir diferentes vivências e repertórios culturais? Para discutir esse tema tão importante, eu recebo 2 convidadas queridas, especiais aqui no nosso estúdio, Cauane Sander, publicitária e ativista, e Ana Maria do Espírito Santo, pesquisadora da Unifesp. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui nesse programa tão essencial para a gente discutir. A gente que agradece. Muito obrigada, o prazer é meu. Até todo nosso. Vamos começar com uma pergunta para vocês duas, gente? Mesmo com os avanços, como eu disse aqui, a gente vê ainda uma diferença grande entre estudantes negros e brancos nas universidades. Na opinião de vocês, o que explica essa desigualdade? Certo. Acredito que as políticas sociais que foram aplicadas, por exemplo, as cotas raciais, são de extrema importância para essa mudança de cenário, mas ainda não é o que a gente precisa, ainda está longe do que a gente precisa realmente. A gente tem que olhar desde a educação de base, que a gente tem muitos problemas, desde a educação de base que afeta diretamente pessoas negras, Sim. que são pessoas geralmente de baixa renda na nossa sociedade. Então, a partir do momento que a gente vê que pessoas negras têm alta evasão escolar, já é um ponto que, como as pessoas vão chegar na universidade se elas não estão nem terminando o ensino básico? Com certeza. Então, a gente precisa entender todos os pontos, desde o início, do que pode ocasionar realmente essa questão de desigualdade na quantidade de pessoas negras que estão em ambiente universitário. Essa busca acadêmica é cada vez mais pautada e deve ser muito relevante no nosso cotidiano, porque a educação sempre foi e sempre vai ser ferramenta de transformação para as pessoas, tanto individualmente como socialmente. Então, é de extrema relevância a gente levar esses tópicos, E você, Ana Maria? Bom, eu acredito que isso seja consequência, resultado do racismo estrutural que nós sempre vivemos, a população negra, e a gente diz população negra, está incluído pretos e pardos, de acordo com o IBGE, sempre foi colocada como servidão, serventia, e com pouco acesso, na verdade, na educação formal. E conforme vai tendo a evolução da educação formal, tendo esse acesso, aí a gente consegue ter melhores condições. Mas, para poder chegar a ter o acesso, é que a gente precisa colocar as políticas, as questões das necessidades, como bem como falou anteriormente, Precisa colocar as questões, principalmente econômicas, porque é uma população que foi colocada com uma condição que não tem economia suficiente, ou então a questão mesmo monetária, de recebimento, já foi escravizada, não tinha nem recebimento antes. E depois escravizados, se a gente for remontar, depois escravizados passaram a ter subempregos ou então trabalhando por salários muito pequenos, se não tivesse salários, Então, desde a questão econômica, para poder acessar e depois poder seguir com a formação formal. Sim. Começa assim. Ana Maria, do ponto de vista acadêmico, que mudanças concretas você percebeu nas universidades após a implementação das cotas, e ainda a falta de torná-las eficazes e duradouras também?
Certo. Como docente numa universidade pública federal, né, as universidades públicas, elas têm muito a questão de serem responsáveis pela parte social, pelas alterações sociais. E as cotas começaram em 2012, as cotas de ingresso na universidade. Até então, com certeza, a população negra que tinha acesso à universidade, ou que chegavam até a universidade, era muito menor pela questão mesmo do funil, quando a gente sabe, né, o funil para conseguir ingressar na universidade. Depois das cotas, começou a ter esse acesso, mas aí começam a surgir outras questões, que é da permanência estudantil. Né? Até hoje, a questão da permanência estudantil é um gargalo também para os formandos, né? Porque depois acho que vai conversar também sobre a questão dos que saem das universidades, da população negra que consegue sair da universidade. Então, a questão das cotas é fundamental. Elas foram criadas para que um dia a gente pudesse removê-las, porque não precisasse mais das cotas, realmente, porque todos teriam a mesma base democrática para poder acessar a educação e para poder permanecer na universidade, para poder ter essa formação. Então, é uma questão que já foi colocada para poder ser removida, né? Mas são fundamentais no momento e realmente elas levam a uma democratização de acesso ao ensino. Com certeza. Cauane, a gente sabe, né, a presença de pessoas negras nas universidades tem um peso simbólico e importante, né, nesse processo. Qual o impacto de jovens negros verem professores, né, e pesquisadores negros atuando, né, nesses espaços de destaque? Certo. Eu entendo muito que a representatividade é uma espécie de ponte. A partir do momento que você vê que pessoas como você conseguiram chegar em lugares que você nunca imaginou e nunca teve acesso, você começa a entender que a vida é além do que ela foi moldada para você. Porque, como ela disse, a gente vive desde muito cedo a questão do racismo estrutural. Ele está ligado a gente, não só o racismo estrutural, o racismo cotidiano mesmo, que a gente vive microagressões no nosso cotidiano que fazem com que a gente não entenda realmente o nosso valor e as possibilidades que a gente tem dentro da nossa vida. Então, você vê outras figuras que parecem com você dentro de universidades é como se fosse um respiro de esperança mesmo, de você entender que você tem a possibilidade, sim, de mudar sua realidade através da educação, que, mais uma vez, é muito uma ferramenta de transformação social na nossa vida. E principalmente para pessoas negras, que, em sua maioria, estão realmente em problemas sociais que acabam trazendo desesperança mesmo. Às vezes, as oportunidades não existirem traz com que a gente subentenda que a gente não tem para onde ir. A gente não tem outro caminho, a gente tem que lidar realmente com aquela realidade e não pode reverter a situação. E eu acho que ter essa visibilidade é de extrema importância para a gente mudar esse cenário aos poucos. Com certeza. Ana Maria, garantir o acesso, a gente percebe que é só o primeiro passo, né? Quais são as principais dificuldades que o estudante negro enfrenta hoje para manter e concluir o curso? Tirando por a questão da Unifesp, né, que é onde eu estou, uma universidade pública grande, tem muitos alunos, a maior questão é a questão psicológica. O que a Cauane falou agora é extremamente importante, né? Ter essa identidade, e a questão da identidade toca tanto o estudante, poder ter representatividade, o estudante negro se sentir seguro, ver outros professores negros também dando aula, e outros alunos como ele ali, e estar amparado, se sentir seguro, amparado. A questão psicológica atinge muito. Nós temos um núcleo de apoio ao estudante e a maior questão, muitos casos são de questão de alunos que se sentem com a identidade até distorcida, né? Então, a questão dos alunos negros dentro das universidades e a representatividade estão diretamente ligadas. Com certeza. Olha só, gente, a repórter Fernanda Santos foi até uma universidade aqui em São José dos Campos para acompanhar de perto
a presença e o crescimento, né, de estudantes negros no ensino superior. Ela vai mostrar como as políticas de cotas e programas de incentivo à permanência têm contribuído para transformar a realidade de muitas pessoas e abrir caminho, né, para uma geração de novos pesquisadores e profissionais negros. Vamos acompanhar. O Daniel está no 3º ano do curso de jornalismo e se prepara para entregar um artigo científico. Ano passado, viveu a primeira experiência na pesquisa acadêmica e já teve uma grande surpresa. Em 2024 foi a minha primeira experiência e, para minha surpresa, o meu primeiro artigo foi premiado no INIC, né? A faculdade premia os 3 melhores colocados, né, a partir da avaliação das bancas, e o meu ficou em 2º lugar em Ciências Sociais Aplicadas. E, para mim, foi bastante emocionante, assim, né, porque a minha primeira experiência na área da pesquisa, recebendo toda a orientação necessária aqui da faculdade, né, a minha professora orientadora foi a professora Vânia Braz, e a partir disso, eu falei, nossa, realmente deu certo. Então, eu consigo realmente entrar nessa vida mais da pesquisa científica, né? Neste ano, com a ajuda de orientadores da faculdade, a meta é dobrar o número de artigos. Para esse ano, eu me propus a fazer 2 artigos. Então, eu peguei 3 orientadores. 2 orientadores para um deles, que foi o primeiro que eu comecei a escrever, que foi estudando sobre a desigualdade de gênero na política. Então, eu analisei o poder executivo dos municípios da região Vale Paraibana. E o segundo artigo, com uma orientadora, foi analisando a cobertura midiática aqui da região em relação às queimadas de 2024, né, que começaram tanto na Amazônia, quanto no Pantanal, quanto em outras regiões, e que veio aqui para São Paulo com aquela cortina de fumaça, né, que acabou poluindo muito o ar aqui da região. O Daniel é um dos jovens que tem buscado espaço na universidade e na pesquisa científica, mas não está sozinho. Nas últimas décadas, o percentual de estudantes negros que concluíram o ensino superior cresceu de forma expressiva no Brasil. Passou de 2,1% no ano 2000 para 11,7% em 2022. Entre os pardos, neste mesmo período, a alta foi um pouco maior. Pulou de 2,4% para 12,3%. Mesmo assim, o desafio ainda é grande. Os números seguem abaixo da representatividade da população negra no país, que hoje é de 55% dos brasileiros. A professora e pesquisadora Viviana Mendes acompanha esse movimento de perto. Ela confirma que o número de alunos negros tem crescido, tanto nas salas de aula quanto entre os bolsistas de iniciação científica. Quando eu fiz a faculdade, quando eu cursei em 2007, finalizei o bacharelado, a representatividade de alunos negros eram baixíssimas. E de lá para cá tem crescido muito, até pelas questões das políticas públicas também, né? Essas ações afirmativas, os negros, eles começam a perceber a necessidade, a importância desse ingresso no curso superior, o que lhes permite, né, melhores condições de trabalho, melhores condições de acesso. Depois, muitos ingressam para pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, muitos pós-doc. A instituição ela tem um comitê de direitos humanos, né, comitê do qual eu fiz parte, assim como outros docentes, pensando nessa questão de discutir essas políticas públicas de representatividade nos seus diversos segmentos, entre eles a questão étnico-racial, o Comitê Carolina Maria de Jesus, justamente trabalhando essa questão da diversidade. Não tem como você falar em educação, em formação, se você não olhar para esses horizontes, se você não olhar para esse alunado, para esse público que adentra, né, a esses espaços, no caso aqui o nosso da instituição, que tem a ver com toda essa discussão, essa necessidade, né, de dialogar e com eles, né, e não para eles. Isso é extremamente importante.
De acordo com os dados do IPEA e do CNPq, o número de pesquisadores negros liderando grupos de pesquisa quase triplicou entre 2000 e 2023. As políticas públicas, como cotas raciais e também programas de bolsas, ajudaram a impulsionar esse crescimento. A presença de estudantes e pesquisadores negros não muda apenas os números, muda também as narrativas, os temas de estudo e as perspectivas dentro das universidades, como conta a professora. As instituições, elas precisam estar mais abertas, né, para esse diálogo necessário, para essa formação e essa formação de entender, compreender esse processo histórico racial que traz consequências até hoje, inclusive dentro dos ambientes escolares. Se nós formos por os índices de educação de base, né? Então, ensino fundamental, ensino médio, fundamental 1 e 2, ensino médio, a evasão escolar é muito grande. Então, quando a gente entra no quesito raça, cor, é maior ainda. Porque o desafio não é esse aluno entrar, mas ele se manter na instituição e, mais que isso, ele terminar o seu curso, né, de forma exitosa, de forma que ele possa ingressar no mercado de trabalho com um bom currículo a partir da sua formação, né, nesses espaços universitários. E enquanto o conhecimento continuar sendo uma ferramenta de transformação, histórias como a de Daniel continuarão inspirando novas gerações a ocupar o espaço que é de todos, o da educação e da pesquisa. Que eu não me vejo tanto assim na área da pesquisa científica, mas eu me vejo estudando e pesquisando, porque eu tenho vontade de ter outras formações. Não necessariamente uma pós-graduação, mas talvez outras graduações mesmo, né? A minha vontade mesmo é entrar no mercado de jornalismo e atuar na área. Mas continuar estudando com esse meu estilo de falar sobre temas que às vezes não são tão falados aqui na região. Que matéria incrível, Fernanda. Muito obrigado pela reportagem. A gente volta aqui com as nossas entrevistadas no estúdio. A gente viu a realidade, né, de uma universidade aqui de São José. Cauane, a comunicação e a representatividade tem um papel essencial, né? A gente sabe disso na construção de novas narrativas. Como a mídia e as redes podem incentivar mais jovens negros a ver o ensino superior como um caminho possível? Certo, eu acho que isso é um trabalho muito, não só da sociedade como pessoas individuais, mas das empresas em si também. Acho que seria muito interessante se as empresas tivessem mais uma abordagem de mostrar como realmente é a realidade depois do acadêmico, vamos dizer assim. As pessoas já formadas, como que é a realidade daquelas pessoas, como realmente é aquela transformação social. Eu posso usar um exemplo próprio. Eu sou formada em publicidade, saí aqui do interior de São Paulo, fui trabalhar em grandes empresas renomadas na capital de São Paulo. E assim, através das redes sociais, no meu cotidiano, quando eu mostro algo sobre o meu cotidiano, sobre o meu trabalho, as pessoas ficam incrédulas que realmente é algo alcançável, sendo que sempre foi palpável, mas nunca foi dito. Então, a partir das redes sociais, do cotidiano, tanto de empresas quanto as pessoas em si, digo as empresas até em programas de estágio. Se os programas de estágio fossem melhores colocados, as pessoas teriam mais visibilidade sobre como aquilo pode mudar a vida delas, pode trazer experiência e repertório diferente. Então, as mídias sociais, elas são responsáveis, assim, por realmente difundir essa realidade de mudança no cotidiano das pessoas negras individualmente também. Com certeza, excelente, né, a sua resposta, a sua conclusão. Ô, Ana Maria, depois de entrar na faculdade, né, na universidade, quais são os principais desafios que os estudantes negros enfrentam para permanecer e concluir, né, a graduação? Uma das questões às vezes, a disparidade realmente da questão do ensino anterior, que antecedeu a entrada na universidade.
para poder acompanhar, às vezes tem algumas pessoas que estão ali com eles, deve ter acontecido com a Cauane também, que aconteceu comigo também, que vim sempre também de uma escola pública, né? Para acompanhar os outros estudantes. Eu fui estudar também em outras escolas públicas, mas depois, escola pública do ensino fundamental, médio, é uma questão para os estudantes negros. Estudantes não negros, eles têm esse ensino, às vezes, particular de melhor qualidade. E depois, para dar uma continuidade e acompanhar o curso. Realmente é mais difícil, tem que dar um pouquinho, se esforçar um pouco mais, estudar um pouco a mais para poder acompanhar. A outra questão é como a professora Viviane falou, né? Sim. Tem que dar, Viviana Mendes, né? Tem que dar essa motivação. Eu tenho que estudar algo que faça sentido para mim, que eu me veja dentro do que eu estou estudando, no que eu estou me formando. Como a Cauane também colocou, ela tinha uma motivação para fazer a publicidade, porque ela queria verificar, veio dessa história, queria estudar publicidade para incluir. E os estudantes negros, como foram sempre vendo, né, aulas voltadas para eurocentrismo, tudo, mas não se viam dos problemas ligados à raiz, que seja da diáspora africana aqui no Brasil. E aí, quando entra na faculdade e consegue ver essas outras possibilidades, como o outro aluno também da entrevista colocou, né? E aí quer continuar estudando, tem uma motivação para estudar para essa sociedade. Tem que ter a motivação é a própria essência. Você não está fazendo pro outro, você está fazendo com o outro. Algo que você esteja incluído. É a verdadeira inclusão, né? Com certeza, com certeza. Para vocês duas, eu quero perguntar o que ainda precisa mudar, né, nas universidades públicas, em relação às políticas, né? Não só a universidade pública, mas faculdades em geral, né? Os ensino superior. As políticas públicas, o que precisa mudar, o que precisa ser acrescentado ainda nessas instituições? Certo. Eu acredito que muito vem sobre financiamento também. Um dos pontos que eu acredito que seja muito relevante na questão da evasão também de faculdades é a questão de se manter dentro da faculdade. Você não tem o gasto só de deslocamento ou algo. A maioria das vezes você tem que se deslocar de cidade, mudar de ambiente que você nunca esteve. E a partir daí, muitas pessoas negras sofrem pelo fato de trabalham desde muito cedo, sustentam sua família desde muito cedo. Então, a partir do momento que ela deixa de ter aquele sustento para viver de uma universidade, ela precisa ter o incentivo de valor mesmo, financiamento, para ela conseguir se manter naquele ambiente e conseguir fazer essa conclusão, né? Então, é um ambiente, assim, que a gente tem muitas questões e, principalmente, das pessoas invalidarem, muitas vezes, as conquistas das pessoas negras. Então, para além disso, muitas vezes, depois da universidade, a gente provavelmente vai falar disso, depois das universidades, o pós, também, às vezes, é muito cruel com pessoas negras que estudaram, tiveram resultados, às vezes, muito maiores ou iguais a pessoas brancas e são tidas como não aptas a realmente exercer aquela função. Então, acredito que são vários fatores assim, que a gente tem que entender para trazer equidade e realmente não facilitar, mas realmente reparar o cotidiano de pessoas negras dentro da universidade. Certo. E no seu ver, Ana Maria? Bom, existe bastante coisas, ainda bastante questão aí para trabalhar dentro das universidades. Tem sido feito, mas tem a questão também como a Cauane falou, da invisibilidade, né? Que eu chamo de pseudo-demérito, né? Por se tratar de uma pessoa negra, aí tem um certo demérito, mas isso vem de antecedente a tudo isso, com o racismo estrutural, social, mas dentro da universidade tem o racismo estrutural, sim.
Tá? Então, todas as universidades deveriam ter um programa das relações étnico-raciais. É extremamente importante ter um programa. Aí, esse programa de relações étnico-raciais, ele dá as diretrizes para todas as áreas, seja para a contratação de docentes, para a entrada de aluno, para a questão da saúde mental e da saúde física, da permanência estudantil. Foi colocado ali que tem uma universidade particular, que como a professora Viviana falou, faz parte lá de uma coordenação de direitos humanos. Dentro da universidade onde estou, nós temos realmente as políticas de equidade étnico-racial, batizada com Carolina Maria de Jesus também, né? E essas políticas foi aprovada pelo Consul, tudo mais, o Conselho Superior, e essas políticas fizeram surgir uma divisão dentro da instituição, que é para tratar desses assuntos institucionalmente, que é a Coordenadoria de Relações Étnico-Raciais, e aí vai reverberando em todas as instâncias, desde a contratação dos docentes, né, com pessoas, na parte da Universidade de Medicina, que depois a gente pode falar sobre isso, e elas devem ter, né, essa questão colocada e ter estruturalmente institucional. Certo. E agora a gente vai ver um gráfico que mostra a proporção de pessoas com curso de graduação concluído, né, segundo cor ou raça. Olha só, gente, quando a gente analisa esses cursos, meninas, mais concorridos, né, e de maior prestígio diante da sociedade, né, que a gente vê aí, como por exemplo a medicina, economia e odontologia, a presença de pessoas negras ainda é muito pequena, né? No curso de medicina, por exemplo, apenas 2,8% das pessoas pretas estão, né, nesses cursos, e 19,1% das pardas concluíram a graduação. Em economia, a gente aborda também aqui, são 3,9% de pretos e 18,4% de pardos. E odontologia, os números ficam em 2,6% de pretos e 20,1% de pardo. Mas quando olhamos, meninas, aqui, como a gente vê no gráfico, para outras áreas, os números começam a crescer, mesmo que ainda, né, estejam longe de ser o ideal. Os cursos de formação de professor, por exemplo, aparecem com 8,9%, como mostra o gráfico, né, de pessoas pretas e 37,5% de pardas. Em religião e teologia, 11% de pretos e 40,2% de pardos concluíram essa graduação. E o destaque vai para o serviço social, que lidera entre os cursos com maior presença de pessoas negras, né? 11,8% de pretos e 40,2% de pardos, que se formaram nessa área. E aí, vocês viram esse gráfico, acompanharam comigo, o que explicar, né, dessa situação, né, e o crescimento também no setor social? Eu vou pedir a palavra agora, né, para poder começar, porque realmente, né, ver a discrepância dos cursos de medicina, também para os cursos da área de engenharia e tecnologia e depois os cursos da área de humanas, né? Vou começar pela área de humanas. Eu acho que a primeira questão que teve um aumento expressivo para a área de humanas é realmente dessa necessidade de tratarmos do assunto, que é uma coisa mais contemporânea, né? As lutas, as questões dos movimentos negros que começou no meio do século XIX, pelo menos aqui no Brasil, né? Século XX, né? Meio do século XX, perdão. E também no final do século XIX, né? Por causa da emancipação e abolição. A primeira, a mais prioritária realmente são a questão humana, né? Então é natural que esteja em maior número, tá? Agora, conforme tem lei de cotas, tem esse acesso, verificando em outras áreas, vai capilarizando nas outras áreas. E a gente já começa a ver um aumento um pouco tímido, mas se a gente fizermos o mesmo gráfico daqui a 20 anos, vamos perceber que isso capilarizou por causa dessas políticas anteriores.
Então, é de se esperar que tenha depois um aumento na medicina, na área de ciência e tecnologia e tudo mais. Na questão da medicina em particular, como eu tinha comentado antes, a medicina é muito tradicional, né? E ela foi bem eurocêntrica. E tem a questão da saúde da população negra, que foi negligenciada também, porque a gente tem vacinas e tudo mais, primeiro feito para a população branca, né? E depois pensado para os outros, né? Agora não, né? Mesmo em questão da religião, né? Que também está lá, as religiões de matrizes africanas e agora com a saúde da população negra. Não sei se a Cauane concorda com isso. Sim, eu acompanho muito uma ativista que chama Letícia Chagas, se eu não me engano, é Chagas? Desculpa se estiver errado. Mas eu gosto muito dela porque ela faz parte da primeira turma de advocacia de das maiores faculdades federais do Brasil. Eu não vou me recordar qual faculdade é agora, mas ela ingressou nessa primeira turma de alunos negros em 2018. E a gente consegue ver o quanto isso é desigual e é uma corrida que se partem de pontos diferentes a partir do momento que a primeira turma de alunos negros em advocacia foi em 2018. Foi há quantos anos, mais ou menos? 6 anos? Então, é realmente recente. É algo que a gente precisa realmente entender, que são pontos diferentes, tem essa diferença tradicional realmente. E muitas vezes até as políticas públicas de cotas, elas não são bem-vindas em universidades mais tradicionais. Certo. Olha, o papo está ótimo, a gente faz uma pausa agora aqui, rapidinha. Não saia daí, o programa Diálogos da Cidade volta já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade e retomamos o papo com mais informação, né? Segundo dados do CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal em nível superior, apenas 28% dos bolsistas de mestrado e doutorado do país se autodeclaram negros. Ou seja, mesmo com os avanços nas políticas, né, de inclusão, ainda há um longo caminho para que a diversidade que vemos, né, nas ruas também esteja representada nos laboratórios, salas de aulas, e também nas publicações científicas, né, gente? Esses profissionais são fundamentais para trazer novas perspectivas, né? Questionar estruturas e ampliar o olhar sobre temas que antes eram ignorados dentro da academia. E é sobre isso que a gente volta a falar com as nossas convidadas. Meninas, vamos lá, mais um bloco, a gente falando de assunto importante aqui dentro, né, do tema acadêmicos negros. Eu queria começar aqui pela Ana Maria, né, o olhar de quem pesquisa. Pode mudar, Ana Maria, totalmente a interpretação dos dados e da realidade? Né? Como você enxerga essa questão, né? A contribuição das pessoas, das pesquisas, melhor dizendo, feitas por pessoas negras para ampliar esse debate acadêmico e social? Enriquece muito, né? O recorte racial na hora de fazer a pesquisa científica é fundamental. Vamos pensar, por exemplo, na história do Brasil. Para contar a história do Brasil, mesmo da independência, coisa assim, vista por pesquisadores negros, né? A gente sabe que tem um outro resultado a mostrar de um outro ponto de vista, que tem uma legitimidade, né, dentro desse olhar. Então, eu trabalho na pesquisa científica na área de física, né? E mesmo na área de física, em tecnologia, também tem de se olhar culturalmente para as questões africanas, a tecnologia africana, por que não? A questão da matemática, do pensamento, do raciocínio, e todos esses olhares, esses recortes só enriquecem, nos trazem bastante instrumentos e argumentos para poder fazer a pesquisa ser muito mais vasta e abordar muito mais pessoas, atingir mais pessoas. Com certeza. Cauane, chegar, né, após a graduação, a gente sabe que já é um desafio, mas se manter nela, né, pode ser ainda mais difícil
nessa questão. Quais são os principais obstáculos, ao seu ver, que pesquisadores negros enfrentam nesse caminho? Eu acredito que seja tanto a recepção mesmo dos próprios acadêmicos com pesquisa de pessoas negras e, para além disso, o âmbito que a universidade brasileira é tomada também. Porque atualmente a gente vê grandes problemas em questão de investimento, em questão de qualidade, muitas vezes de equipamento. Então a gente tem que entender que, para além do recorte racial, que a gente vê realmente uma dificuldade, como a gente trouxe aqui ao longo do programa, que sempre perpetua na nossa caminhada acadêmica, acredito que a gente tem o agravante ainda de pouco investimento mesmo necessário dentro da educação brasileira. Então, para além do recorte racial, a gente tem que entender também de que forma a gente vai melhorar o ambiente que aquelas pessoas negras vão fazer essa pesquisa para trazer pesquisas tão relevantes e importantes como outras pessoas da sociedade. Com certeza. Gente, olha só, agora a gente vai conhecer um pouco da história de quem também vive, né, tudo isso na prática. A nossa produção conversou com a Ana Paula Lourenço, que vai contar para a gente sobre as dificuldades que pessoas negras ainda encontram para se identificar e se reconhecer nos espaços acadêmicos. Acho que é um racismo que vem se desdobrando em forma de inúmeros preconceitos ao longo da história e que mantém a pessoa negra em um lugar inferior, né? E aí várias pessoas vão reforçar isso a partir da cota, não entendendo que é uma reparação histórica, que é algo que precisa ser alinhado para que comece uma equidade de pessoas negras e brancas no Brasil, para que haja de fato uma democracia racial que já foi ventilado que existe, mas nunca existiu no Brasil até hoje, democracia racial. E aí isso esbarra nessa intelectualidade, né? Esbarra em acreditar que as pessoas negras são menos capazes e que são menos, enfim, ativas em profissões, porque elas não estão em espaço de poder, né? Majoritariamente, assim, as pessoas que estão em espaço de poder são pessoas brancas, que são as pessoas que regem o país. Uma vez que as políticas públicas são feitas e gerenciadas e pensadas, planejadas por pessoas brancas, a população negra não vai ser contemplada ao todo e às vezes não é por um racismo explícito, assim, né? Até porque o Brasil é um dos países que menos existem pessoas que assumem o racismo, né? Que entendem isso, diferente, sei lá, dos Estados Unidos, que as pessoas teve a separação, segregação e tal. Aqui é um racismo velado, né? A partir do momento que as pessoas não se reconhecem racistas e não reconhecem o privilégio branco, elas fazem políticas públicas acreditando que o humano genérico é o que importa, que são as pessoas brancas, né? Quando você vai se referenciar a um homem, quando ele é negro, você fala um homem negro. Quando é um homem branco, é só um homem. Então, a partir do momento em que pessoas negras estão em lugares, em espaços de poder, estão à frente de gerenciar políticas, até políticas do Estado mesmo, em escolas, a partir do momento em que isso acontece, a gente começa a olhar para as pessoas negras, né? Excelente que ela trouxe aqui pra gente, né, meninas? Ana Maria, conta pra gente aqui, o que é para você, né, ser uma pesquisadora mulher, negra, e o que você mais enfrenta no seu trabalho, no seu dia a dia, desde quando você começou? Bom, quando eu entrei na área, eu ainda não estava racializada. Eu comecei a racializar depois, bem tardiamente, há pouco tempo, e aí sim eu comecei a prestar mais atenção nas nuances, né? Eu acho que a primeira questão é realmente ser uma mulher multitask e não ser humanizada no geral, né? Porque a mulher negra, a Ana Maria, ela consegue mais, né? Ana Maria, ela vai conseguir tomar conta da casa, do filho, sozinha, né? Separada. Ana Maria, ela vai fazer uma pesquisa de ponta, internacional, vai publicar. E eu mesmo me cobrava muito desse aspecto, né? Eu tinha que fazer a melhor pesquisa científica para ser validada. Eu tinha que ter os prêmios para poder ser validada.
porque eu achava que se eu não conseguisse isso, eu não seria validada. E que já estava incutido. E só depois de ser racializada é que eu percebi toda essa crueldade. Né? É uma crueldade, na verdade. Com certeza. Cauane, na sua avaliação, o racismo estrutural contribui para a desvalorização e falta de credibilidade de profissionais negros, mesmo entre aqueles com ampla formação acadêmica? Então, eu acredito que não só o racismo estrutural, mas os indivíduos, como ela mesma colocou, muitas vezes as pessoas não se colocam nesse lugar de se entender como uma pessoa racista. As pessoas estão aptas a serem pessoas racistas, mas muitas das vezes assusta muito mais o termo do que a atitude. Então, muitas vezes a gente vê que pessoas negras sofrem diariamente aí pelo Brasil, pessoas não querendo ser atendidas ou não querendo entrar em avião porque o piloto é negro. Então, a gente tem que entender que essas microagressões, elas existem também por conta de um racismo estrutural que colocou a gente nesse lugar, mas a população precisa se reeducar também. Ela precisa se colocar nesse lugar de entender que não existe só política pública para se fazer. Se a população não se educar, no fim a pessoa vai se formar e vai continuar passando pela mesma coisa que se dizem lutar contra. Então a gente tem que ter esse olhar crítico, socialmente e individual também. Com certeza. Ana Maria, como foi a sua experiência, né, em frequentar a faculdade? Quais foram os principais desafios de aprendizados mesmo que você enfrentou na caminhada acadêmica? Na caminhada acadêmica, o principal desafio era não ter ninguém que me representasse. Essa questão realmente do acolhimento, de se identificar. O mais difícil, quando eu fiz o curso de física, né? Eu só tinha professores homens brancos, né? O professor, quando colocasse um físico, se fala físico, para todo mundo aqui, o que é um físico para você? Né? Sim. Vem primeira imagem o Einstein, né? Um homem branco, europeu. Então, a primeira dificuldade foi de eu me colocar, de me vestir como uma física. Imagina como é difícil para alguém que tem uma ânsia, sabe que tem talento para aquilo, que gosta daquilo, mas que nunca viu. Eu realmente só tive coragem de fazer o curso de física, de ir fazer o vestibular, na época vestibular para fazer, depois que eu vi um exemplo, né? Por um acaso, que foi a professora Sônia Guimarães, daqui de São José dos Campos. Né? A professora Sônia Guimarães, ela tinha acabado de voltar do exterior, apresentou seminário lá na física da USP e eu acabei assistindo um seminário por um acaso. Eu falei, uma mulher preta falando de física e falando de infravermelho, de radar, de foguete. Se ela chegou ali, eu também posso. Esse foi meu primeiro obstáculo, né? Eu poder acreditar em mim. Aí depois os outros obstáculos foi realmente fazer grupos. Para fazer grupos, geralmente, será que aquela menina, mulher preta ali, ela consegue fazer o grupo e dar conta da física, né? Então, são essas microagressões, como foi colocado aqui, cotidianas, né? Sim. Que vão se juntando ao longo. E que ou a gente dá uma de louco e finge que não foi comigo e continua, ou se põe ali para a luta. Tem que se colocar, né? Isso, Com exatamente. opinião, né, Cauane? Com certeza. Na nossa vida em geral, né? Em tudo a gente tem que ser muito político, a gente tem que se colocar. E às vezes a gente até cai em um lugar de agressiva, né? Por se impor. A gente tem que ser sempre incisiva sobre o que a gente coloca, nunca pode ter dúvida sobre o que a gente coloca. E é algo que até o Mano Brown, eu gosto de citar sempre, que ele fala que preto tem sempre que ser 3 vezes melhor. E realmente, a gente tem que lutar contra os nossos próprios leões diariamente. Gente, nós vamos fazer mais uma pausa aqui no Diálogos da Cidade. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, falando de acadêmicos negros, gente. A gente volta com a pesquisadora Ana Paula Lourenço, que fala sobre sua pesquisa no campo do serviço social e a dificuldade de encontrar bibliografias negras sendo indicadas nas universidades. Vamos conferir. Eu estou realizando a continuação de uma pesquisa que eu já iniciei no mestrado,
e é sobre a ausência de intelectuais negras na grade do curso de serviço social. E aí entendendo que o serviço social é uma profissão que atende, sobretudo na área da assistência, que isso a gente tem dados, a maior parte de pessoas negras, sobretudo mulheres, e a gente não tem isso na grade, a gente não estuda essas especificidades com a profundidade que deveria. Agora, a partir de 2018, tem começado um movimento um pouco maior da profissão, das diretrizes, né, da profissão, para que a gente veja mais isso, mas ainda é bem raso. E, no geral, no Brasil, as aulas de sociologia são Emile Durkheim, Max Weber e vários intelectuais que são, sim, importantíssimos para entender sociologia, para entender a história do Brasil, enfim. Só que também existem outras pessoas apagadas, que são pessoas negras, como Clóvis Moura, por exemplo, que deveriam ser estudadas. E essa aula foi dada por uma professora negra, Renata Gonçalves. E aí a literatura foi outra, assim. Ela trabalha com Durkheim, ela trabalha com vários intelectuais que são importantes, sim, mas ela não apaga os intelectuais negros, as pessoas negras, traz Maria Firmina dos Reis, traz também mulheres negras, e se enxergar nas leituras com pessoas que travem as mesmas lutas, tenham dores semelhantes. Então, a intelectualidade negra, ela existe, sempre existiu, com tecnologias em quilombos, com tecnologias outras, e agora também com escritas, e agora não há muito tempo, mas com escritas, e quando as pessoas conseguem acessar a academia, escritas acadêmicas, enfim, só que a sociedade ela faz uma separação, uma desimportância disso, né? Então é matar mesmo intelectualidades negras. Quando a gente vê leituras negras que trazem isso, é outra coisa, é luta do povo negro, famílias, é união, é coletivo, é afeto, que muito nos foi negado por muitos anos também. Então, é um olhar diferente para a pessoa negra, assim, né? Que é importante de ter. Não só as pessoas negras que estão no curso, mas as pessoas brancas, para também quebrar essa noção que a gente foi ensinado desde cedo. Com certeza, Ana Paula, muito obrigado pela sua brilhante participação e pelas reflexões, né, tão importantes que você trouxe para a gente. Essa falta de referências negras nas bibliografias acaba refletindo, né, gente, como forma de conhecimento, como, na verdade, como a forma do conhecimento é produzido e compartilhado. Meninas, indique para a gente um autor negro, né, para o pessoal de casa. Eu gosto muito de Machado de Assis, excelente, né, como ele tratou a questão da desigualdade também em suas obras. E vocês? Bom, eu não tenho um livro preferencial, assim, eu tenho várias literaturas, depende para o público, para quem seja, para a idade, faixa etária e tudo mais. Mas eu comecei, né, com Frantz Fanon, que não é fácil, comecei para estudar as questões dessas relações, mas não é um autor brasileiro, francês, né? Mas para citar brasileiras, né, claro que a gente vai citar as mulheres. Eu gosto muito de Cida Bento, Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, ela fala exatamente da questão da legitimidade e das escrevivências, né? Que quem tem essa questão para escrever a sua própria história é o povo negro, né? E também nesse sentido, eu acho que é legal para um começo a própria Carolina Maria de Jesus, sim, né? Sim. Que a história de vida dela e o livro que ela relata, que é o primeiro que fez bastante sucesso, Quarto de Despejo, para poder ter essa questão, primeiro, identitária. Eu acho que, para quem não está racializado ainda, está começando, ou quer entender, eu mesmo, para a população não negra, né, para ler o que se passa e como que acontece com a sociedade brasileira mais contemporânea, com a Carolina no Quarto de Despejo. Sim. E depois passar para outras literaturas, né? Sim. Carolina de Jesus é um marco na vida de todas nós mulheres negras, né? A gente lê aquele livro e chora e chora. Mas uma autora que me atravessou muito, principalmente no meu letramento racial, quando eu estava muito... Eu comecei esse processo muito cedo, aliás, eu comecei o meu processo, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, que meu pai, principalmente, sempre foi muito envolvido com a cultura hip-hop, então sempre foi algo
que esteve próximo, mas eu nunca me aprofundei. Ainda mais como uma negra de pele clara, né? Então, tem algumas questões que a gente acaba se não identificando. E, ao longo dessa caminhada, eu encontrei a Djamila Ribeiro. Foi uma autora que me atravessou realmente, aprendi muito com ela. E, tanto para pessoas negras quanto brancas, eu acho que é uma leitura, assim, essencial na vida. Com certeza. Cauane, continuando com você, nas faculdades ainda tem poucos professores negros e usam mais bibliografias brancas que negras. Isso afeta, né, na sua visão, a representatividade dos alunos negros? Certo, com certeza. A gente vê que, além da representatividade em si, as pessoas precisam se encontrar na literatura, tem que se encontrar em meio acadêmico e, além disso, entender que ela tem um repertório que pode ser descrito. As pessoas têm que entender que as vivências dela, a realidade delas também são interessantes, são importantes a serem escutadas. Então, para além da literatura, dentro das universidades também a gente precisa ter voz, a gente sempre precisa ter essa voz e também escutar pessoas que são parecidas com a gente, que sempre vão trazer a gente mais para o foco da realidade e esse acalento mesmo, né, de se sentir abraçado. Sim. Ana Maria, como você enxerga, né, a questão do aumento de professores e autores negros ganhando espaços nas universidades, né? O que isso representa, de fato, para os alunos, os estudantes negros e para quem sonha estar ali? Em primeiro lugar, gostaria de citar que não seria nem só para os estudantes negros. Na verdade, esse aumento da representatividade melhora a qualidade do ensino para todos os estudantes. A qualidade fica muito melhor e temos aí a diversidade, né, sendo abordada. A representatividade também para essa inspiração, né, e também dos outros pontos de vista para diversificar exatamente os pontos de vista, porque já é uma frase antiga, usada, mas a gente sabe. A mentira é absoluta, mas a verdade é relativa. Ela tem os seus pontos de vista. Sim. Então, por isso que melhora a qualidade, né, na questão da representatividade, tanto de professores, corpo técnico dentro das universidades, quem atende, né, quem vai receber, atender ou explicar algo para esses alunos, né, porque não é só a questão científica, mas a questão do relacionamento humano, porque a gente está numa micro-sociedade ali dentro Sim. da academia. E essa micro-sociedade tem que ser a mais saudável possível e a de melhor qualidade possível e a mais idônea possível, né? Então, por isso que é extremamente importante. Com certeza. Meninas, eu queria que vocês deixassem agora uma mensagem para quem está assistindo esse programa tão importante, falando de um assunto tão importante, pleno século XXI, né, e os números ainda tão baixos. O que eles podem seguir aqui para frente após esse programa, né? Quem sonha em ingressar numa carreira que às vezes não enxerga estar ali, né, como de um médico, que a gente vê ali que o número é bem pequeno, como é que eles podem entrar nesses espaços e conquistar, assim, e realizar sonhos? Quer começar? Começando por vocês. Primeiramente, colocar para todos os jovens negros que a gente é potência, sempre fomos e sempre seremos. Então, acreditar em você é uma batalha diária, mas que ela é necessária ser travada. E, para além disso, lute pelos seus direitos. Lute para que seus direitos sejam mantidos. Sempre que tiver oportunidade, grite, fale, mostre sua potência, porque você chega onde você quiser. E que isso seja o caminho que a sociedade veja para realmente ter um repertório mais brando e que qualifique mesmo a vivência da sociedade como um todo. Certo. Ana Maria? Eu acredito que o primeiro conselho é se informe, né? Se informe e se esforme, né? Eu gosto de usar a expressão esforme, é para sair de dentro do formato onde você está enlatado, né? Expanda. E o único jeito de você se expandir é se informando. Você vai captando, vai expandindo, e aí você desinforma. Essa é a primeira atitude que tem que ser tomada, né? Porque daí você começa a verificar outros horizontes. E também a escrita da reexistência. Eu gosto também muito da palavra
existência, em vez de resistência sozinha. A resistência parece que a gente está lutando contra. E não, a resistência, a gente está escrevendo um novo capítulo. A gente está contando uma história que daqui pode ser diferente para frente e melhor, né? Então, esses 2 conselhos, e 3, né, na verdade, informe, desinforme e reexista. Maravilha. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Abrilhantou muito, viu? Muito obrigada, adorei. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, você é muito linda e Que bacana. potente. Foi esse carinho que a gente encerra por aqui, o Diálogos da Cidade. Muito obrigado você que nos acompanhou. E lembre-se, a educação é o caminho de transformação e representatividade. Valorizar a presença de pessoas negras na universidade é valorizar novas histórias, novas vozes e novas referências. E vale reforçar que quando falamos sobre pautas de igualdade e representatividade, não estamos falando, né, apenas de lutas, apenas em grupos. Estamos lutando por uma sociedade mais justa e, com isso, todo mundo sai ganhando. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Nos acompanhe pelo youtube.com/TV Câmara SJC, também pelo canal aberto 12.3, 7 da Claro e 9 da Vivo. Até o próximo Diálogos da Cidade. Tchau!